Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje, dia 30 de setembro de 2015, começa mais um fechamento de mercado. Hoje um fechamento diferente dos últimos 7 que a gente teve, né? Que foram fechamentos geralmente falando de queda do mercado ou de alta pouco expressiva, né? Hoje o mercado amanheceu muito bem, até perdeu força num determinado momento do dia, mas fecha razoavelmente bem, com algumas ações expressivas, com fechamentos expressivos, muita coisa se recuperando de toda a queda que teve nos últimos momentos, né, nos últimos, principalmente uma semana e meia, e alguns ativos rompendo o topo, ficando muito bonito no gráfico diário. Enfim, um dia interessante de recuperação, né? Um destaque interessante aí para o setor frigorífico, aí tem uns ativos do setor indo bem. A gente tinha conversado com vocês durante a semana de Marfrig, né? Hoje ela deu compra, olhando no gráfico aqui, ela rompeu esse topo anterior dela, está indo muito bem, mas a gente podia ter escolhido outras também, né? A BIF também, se tivéssemos escolhido, também teve um desempenho interessante, né? A gente tinha falado de começar a pensar em compra no rompimento de 13,34, ela não chegou lá, mas teve um dia interessante. E a JBSS, essa um pouco mais complicada, não rompeu o topo, mas também está bonita, perfeito? Um dia interessante aí para boa parte do mercado, menos para mineração e siderurgia, né? A gente teve aí Vale 5 até amanhecendo com boa força, né? Conseguiu ganhar corpo, mas perdeu esse corpo, está fechando, se brincar, daqui a pouco fecha no negativo. E o mesmo acontece com, por exemplo, GGBR4, que essa inclusive fecha no negativo mesmo com um dia bem positivo, perfeito? Então, se por um lado aí a gente teve alguns setores performando muito bem, por outro, alguns aí com um tanto de dificuldade, né? Bom, isso é normal, né? Também quando o mercado só caía, que mais subiu, o setor que mais subiu foi siderurgia. Na verdade, teve ações de siderurgia como CSNA que subiram quase 50% num período muito curto, estão devolvendo quase tudo agora, né? Então, é normal. E aí, para fazer um movimento forte, eu sempre falo isso, né? A gente precisa de unidade. A gente precisa de olhar para o mercado e enxergar, cara, tá tudo subindo, por isso que fica muito mais fácil de subir. Ou olhar para o mercado e falar, tá tudo caindo, por isso que fica mais fácil de cair, né? Neste momento, em dia de queda, uma ou outra coisa segura, em dias de alta, um ou outro setor segura e acaba que a gente não vai longe para nenhum lugar. Mas isso é o que a gente tem para o momento. Então vamos parar de ficar falando muito aí e senão fica parecendo que a gente está reclamando do mercado, quando não é verdade, né? A gente adora o mercado e vamos falar aí dos pedidos que vocês têm para a gente falar, tá ok? Flint, começando com Flint. André, pode comentar BBAS, o qual entre os bancos você desaconselha? Bom, vamos falar de operação, né? Eu não desaconselho nenhum dos três aí. Se a gente pensar em BBAS, YouTube e BBDC, as três são muito interessantes. BBAS não para compra, né? A tendência de BBAS é de venda, é de queda e, portanto, é muito mais fácil de ganhar dinheiro com ativo pensando em venda do que em compra, tá ok? Neste momento é complicado iniciar a venda porque ela já vem fazendo uma perna muito grande de queda, né? Então o que a gente tem que observar é a possibilidade disso aqui voltar aqui na região de médias móveis para daí a gente já pensar numa venda com ativo, tá ok? Por enquanto o que BBAS inicia nesse momento é uma correção da tendência de baixa, assim como fez neste momento, assim como fez neste momento, assim como fez neste momento. Então o que a gente percebe? BBAS cai, se afasta da média, volta, bate nessa média roxa, cai, se afasta da média, volta, bate na média roxa, cai, se afasta da média, volta na média roxa, cai, se afasta da média. O que vai acontecer se voltar aqui na média roxa, né? A gente nunca vai saber, mas por olhar para trás e enxergar como tem sido a tendência, esse é o ponto que a gente vai pensar de novo em venda de BBAS. Não muda muito para a BBDC4, ela também rompeu o fundo, e essa aqui nem iniciou uma recuperação, né? E é diferente para YouTube, simplesmente porque YouTube é um dos três bancos aí, é o único dos três bancos que ainda não rompeu o fundo. Não tem sinal de compra ainda no papel, né, mas é o que se mostra mais forte, tá? A gente precisa ficar muito atento primeiro, se perder aqui esses 25 e 25, até que desconsiderando aqui que esse aqui foi o candle do pânico, né? Aqui é o amador fazendo a distorção naquele dia que a China caiu um monte, né? Então desconsiderando isso, perdendo esse fundo aqui de 25 e 23 pode dar uma boa venda aqui em Tube 4, perfeito?
Mas se por acaso a gente tiver um alinhamento dessas linhas aqui, ou seja, vermelho em cima de laranja, em cima de preto, a gente aí pode começar a pensar na reversão de tendência. Não tem ainda, então, mais fácil é manter o foco aqui nesse fundo abaixo de 25,25, aí a gente pensar numa venda em ITUB 4, perfeito? Poderia comentar ITSA, já para matar aqui os bancos, né? Enfim, no caso aí, ITSA uma hold, é exatamente a mesma situação de ITUB, né? Os gráficos são praticamente iguais, principalmente no gráfico diário de curto prazo, né? É a única coisa que eu acho interessante observar em ITSA é essa linha que a gente chama de região do Deus me livre, né? Que se perder essa linha, provavelmente vem para uma queda muito forte, como aconteceu com o RAPT 4 há cerca de um ano atrás, né? Olha lá, perdeu a região do Deus me livre, o alvo era 2,05, está muito mais perto do alvo do que do 5,88, que foi exatamente o suporte perdido, tá? Então, não tem ainda chance de compra em TSA e fica muito atento com essa região, porque em que nós estamos agora, né, perto dos 6,90, porque se for perdido a gente tem uma chance aí de um pouco mais de queda pro ativo, tá ok? Tem muita gente que gosta de comprar o ativo porque chegou perto de um suporte, né? Se fizeram isso aí nos últimos dias, o stop abaixo de 6,75 é o suficiente para tentar ficar na operação. Mas pensa muito em virar a mão e focar numa venda se esse fundo for rompido, tá? Cosan 3. Bom, Cosan aí veio para uma boa subida. Cosan veio para uma boa subida. É exatamente isso que eu ia falar. Mas ainda não deu, não dá para a gente pensar em compra, né? Porque simplesmente na reversão de tendência, a condição que a gente precisa para acreditar e começar a ficar focado nessa reversão é exatamente esse fluxo aqui está correto, né? Ou seja, vermelho em cima, laranja no meio e preto embaixo. A gente não tem isso ainda, tá ok? Então ainda dá para imaginar um pouco de dificuldade em Cosan, tá? Não dá para pensar em compra ainda. Mas como o mercado é muito bom e sempre te dá uma alternativa, né? Ontem a gente comprou São Martinho, quando a gente vem aqui para o gráfico SMTO3, né? A gente tem uma facilidade muito maior para pensar em compra em São Martinho, porque justamente aqui a gente tem o fluxo certo do indicador, né? Ou seja, linha vermelha, em cima de linha laranja, em cima de linha preta. Então no estudo de domingo eu passei essa compra aí para o pessoal e falei ontem com vocês também, ela acabou startando ontem, fechou bem e hoje aí veio para uma boa alta, né? Então como o mercado sempre te dá uma oportunidade no mesmo setor de Cosan aí, a gente teve uma possibilidade de compra aí na semana já, perfeito? André, e o dólar? Bom, o dólar no gráfico de 60 minutos, olha só que interessante, né? O dólar subiu 161% dessa onda anterior aqui, encontrou resistência e agora está encontrando suporte aqui no que foi resistência e pode virar suporte, né? Mas eu vou descer um tempo gráfico aqui no dólar, tá? E vou te falar o que eu acho que vai acontecer com ele, tá? Eu nem estou conseguindo operar esse dólar, né? Justamente porque, deixa eu apagar tudo isso aqui. Estou achando os riscos muito grandes, né? Ontem eu até postei uma foto no Facebook falando de uma possibilidade de queda, porque tinha perdido a linha de tendência aqui, mas acabei não operando isso, né? O dólar, na minha opinião, tem uma condição de onda 3 para baixo no gráfico de 60 minutos, com alvo aqui em 3.830, tá? E aqui a gente tem o fluxo certo, né? Então você tem aí linha vermelha, abaixo de linha laranja, abaixo de linha preta, tá? Então se ele vier aqui até esse ponto, tá tudo certo com o dólar, né? Então muito cuidado com a operação de compra de um dia para o outro, justamente porque neste tempo gráfico que é menor, ele mostra ainda uma possibilidade de queda, o que seria no gráfico diário apenas um pouco mais de correção para a tendência em andamento, tá ok? Alguém está perguntando de TCSA3, né? É um ativo que deu compra ontem, hoje tentou subir, não conseguiu e tudo mais, mas a pergunta é se eu continuo focado na compra, se eu continuo com a compra. Sim, né? Todas as minhas operações que eu inicio durante a semana, eu zero ou a hora que bate aqui nessa linha vermelha e aí rompeu a linha, caiu fora, ou zero na sexta-feira, 4h30 da tarde, perto do fechamento de pregão, tá ok? E a gente percebe que o pessoal fica muito nervoso com as operações, todo mundo quer que comece e já suba 2, 3%, como aconteceu aí com uma Frig agora há pouco, né? Mas nem sempre acontece assim, né? Hoje de manhã, por exemplo, a gente sugeriu uma venda, vou até mudar de planilha aqui para vocês
para mostrar essa venda que a gente falou em EZTC3, tá ok? Ela teve... Ixi, vamos lá. Ai, meu Deus do céu, fiz besteira aqui. Eu acho que salvei aqui a planilha errada. Vamos ver aqui. Acho que foi isso mesmo. Apaguei todos os meus pontos de venda da semana. Oh my God. Agora eu vou ter que penar aqui pra achar tudo de novo, né? Deixa eu ver se foi isso mesmo que eu fiz. Foi isso mesmo. Bom, então deixa eu falar de EZTC3 aqui sem os pontos que a gente sugeriu para ela, né? Agora não me lembro onde que a gente sugeriu venda EZTC3. Se alguém souber aí e puder falar, eu fico agradecido aqui, porque eu realmente não me lembro. Mas estava no lucro até ontem. Ontem ela subiu, mas ainda assim ficou no lucro. Hoje ela abriu e estava lá dando 3% de prejuízo, né? E aí alguém já falou, eu saí do ativo, já estopei e tal. Quando muito mais fácil é seguir o que na verdade você combinou quando iniciou a operação, né? O stop não estava na máxima de hoje, o stop estava bem acima, né? E aí o que acontece? A EZTC3 foi lá, caiu e está fechando no negativo de hoje. Eu nem sei se essa operação vai dar dinheiro ou não. O que eu sei é, melhor do que tentar achar fundo e topo, de achar isso, achar aquilo, principalmente durante o pregão, onde você está emocionalmente envolvido com determinada situação, melhor que tudo isso é seguir a estratégia que você tem e que se mostra consistente ao longo do tempo. Toda vez que você sai da estratégia, é ruim. É ruim se dá certo, porque você acha que a indisciplina vai te dar dinheiro, quando na verdade você deu sorte. E é ruim quando dá errado, porque você se sente meio burro até, né? Você sabia que a estratégia não era essa, você sabia o que tinha que fazer, foi lá e desfez aquilo que você confiou e que achava que era o correto, perfeito? Então, no caso de TCSA e no caso de todas as minhas operações, a regra é, ou você toma o stop, ou você sai da operação na sexta-feira no fechamento do pregão, perfeito? A gente pode até chegar à conclusão daqui a pouco que vale a pena mudar a regra. Quando essa regra mudar, eu aviso para vocês, justamente para ajudá-los também a eventualmente mudar alguma regra que vocês tenham, tá ok? Vamos lá. André, ainda dá tempo de entrar em Mafrig? Não, passou. Agora o gerenciamento de risco ficou bem diferente, né? André, vale a pena comprar Goal 4? Não vale, né? Goal, a gente até comentou sobre isso. De todas as ações do setor, foi a única que não rompeu o topo anterior, ou seja, está mais fraca. E nesse momento ela está caindo, né? Faz sentido? Não faz sentido, né? Comprar uma ação que cai ao longo do tempo, né? A gente pode até pensar em compra em Goal se aqui ela se recuperar e fizer, por exemplo, um pivô num gráfico, num tempo gráfico menor, né? Mas não dá para pensar em compra ainda. Hoje, assim como ontem, assim como anteontem, assim como sexta-feira, foram dias de queda para ela, tá ok? Então não dá por enquanto para pensar em compra. Mesma coisa acontece com o GGBR4, alguém está pedindo, né? Eu até tinha me preparado essa semana para comprar GGBR4 caso ela subisse e superasse aqui, ó, 6,37, 6,38, tá? Mas ao invés de subir, ela foi cair. Inclusive hoje rompendo o fundo anterior, ou seja, mesmo que ela suba agora, não tem mais um pivô bonito no gráfico de 60, tá ok? Então infelizmente está ficando difícil de pensar em compra na siderurgia, tá? Vamos lá. O Henrique perguntando de Vale 5, mesma coisa, né? Eu também queria comprar muito Vale 5. Se ela, a partir desse ponto, que era sexta-feira, começasse a subir e superasse aqui. Mas ao invés disso ela caiu, inclusive na segunda-feira caiu muito, né? 8%. Então Vale a gente vai ter que esperar um pouco mais. Ela ainda não fez um fundo anterior aqui, não rompeu esse fundo, mas para pensar em compra vai ter que trabalhar um pouco mais. Quem sabe para a semana que vem a gente pensar alguma coisa nela. Como ela acabou de fazer no fundo hoje, né? Não tem ainda alguma perspectiva de ter chegado o momento de comprar Vale, tá? Então TCSA3 se acionou compra, acionou sim. Aliás, acionou ontem, se não me engano, né? E BGI V15, esse ponto aqui, quem está perguntando é ILA. É o ponto aqui que, se o BGI cair abaixo dele, a gente começa a pensar em venda, tá? Enquanto está acima desse ponto, qualquer recuo aqui é compra. Agora a próxima resistência é esse topo aqui de 149,40 e ela está caminhando para aí. Vamos torcer para romper esse topo e confirmar a tendência de alta. Acho que tem mais para vir aí do papel, tá? PRML3. Isso é muito difícil de você falar alguma coisa baseada em análise técnica. Análise técnica é só gerenciamento de risco.
É muito difícil, o Pereira, gerenciar risco em ações que valem centavos, tá? Por isso eu não me arrisco a falar nada dela não. Eu acho que se vai comprar o ativo, se baseia em outro tipo de análise. Por exemplo, na análise fundamentalista, você pode chegar à conclusão que essa ação é uma boa empresa para se investir no longo prazo, mas no curto prazo, com análise técnica, eu realmente não consigo achar algo que seja representativo aí para PRML3, tá? RADL3 está fazendo onda 3 para baixo, perfeito. A gente tem call de venda também nela, caso caia abaixo dos 38, né? Ela está todo dia indo lá e voltando, né? Uma hora vai descer e a gente vai conseguir vender, tá? Então RADL3 também concordo que a gente tem aí uma boa operação para fazer e por enquanto acredito que seja de venda, tá? O próximo pedido do Sorocaba é VEG3. Pois bem, essa é uma que a gente vendeu essa semana, né? Semana passada também falamos de venda nela. Tá indo, né? Devagarzinho, né? A VEG tem medo de cair, parece, né? Ela tem aí, cai, mas volta, cai um pouquinho e tem cheio de dificuldade, mas tá indo, tá? Então vamos torcer para que ela venha logo aqui nos R$13, que é o alvo dela aqui para baixo. O J tá pedindo hipermarcas. Hipermarcas toda a consolidada aqui no fundo, né? Mais vezes consolidação de fundo rompe para baixo, tá? J. Então, de repente até fique preparado para pensar numa venda perdendo 14,50, tá ok? A única coisa é que eu acho muito melhor quando você tem uma resistência rompida, que o suporte rompido, perdoe, que o preço volte aqui para encontrar resistência, tá? Então o ideal seria que ela subisse e viesse mais aqui perto para a gente pensar na próxima venda, tá? Compra no gráfico diário não tem, você pode até enxergar uma compra no gráfico de 60 minutos. André, o que você acha aqui de comprar no rompimento de 15,38? Acho legal, vai fazer topos e fundos ascendentes, o difusor está cruzado para cima, mas é uma operação bem curta, tá? Porque a tendência macro dela de gráfico diário é ainda de baixa, perfeito? Vamos lá. André, poderia analisar Estácio? Cara, eu vou só analisar Estácio, nem precisa analisar as outras educacionais. São ações em tendência de baixa muito forte, né? Passando por um ponto de correção. Tá? Então, tanto a Estácio, quanto a Crote, quanto a Anima, subindo um pouco depois de um período grande de queda. Tá? Vamos ver aqui como é que fica esses ativos nessa região aqui. Se pararem de subir aqui, a gente pode pensar numa venda. Tá? E se ultrapassar esse ponto, quando corrigirem, deixando o fundo mais alto que o anterior, quem sabe aí daqui uns 10 pregões, a gente pode até mudar de opinião e começar a pensar na compra. Mas neste momento não tem muita coisa a fazer, Armando, com o setor. Tá? Mesma coisa que acontece com os Smiles, né? Cai e hoje passando por um pouco de correção. Não tem como a gente ainda pensar em compra no papel, porque a tendência é de baixa, e a venda seria melhor se ela viesse aqui nessa região de médias móveis, que é o ponto mais interessante para pensar nessa venda. Tá? André, estava vendido em Rapid 4, mas fui estopado hoje. Rapid 4. Eu também quero vender Rapid 4, mas ela precisa furar o fundo, tá? Foi inclusive recomendação minha no estúdio domingo. Então abaixo de 2,74 acho que tem venda para ela, mas eu não venderia agora. Acho que na consolidação tem pouco dinheiro a ganhar quando a gente faz a operação, né? E o que ela vive nas últimas 3 semanas é exatamente essa consolidação. Então acho mais interessante esperar o ativo romper o fundo, tá? JHSF3 já cai naqueles ativos muito baratinhos que fica difícil gerenciar risco, mas a tendência é de baixa, Machado. Então tomara que suba bastante, pelo menos até 1,65, onde tem um suporte ali, aquela linha preta, para a gente pensar em uma nova venda lá. Tá? Por enquanto não dá para pensar em compra porque a tendência é de baixa. Sula 11, bom, essa já dá para pensar em compra porque a tendência é de alta, né? Então corrigiu nas médias. Ela está muito perto do topo, né? Eu não me animo muito, que eu gosto de ações que têm alvos grandes e por isso acho que essas outras que eu separei para a semana, das quais 3 já deram entrada, são mais interessantes, tá? Mas de qualquer forma, se você gosta de Sula 11, espera o rompimento de 18,42. É o rompimento do pivô do gráfico de 60 minutos. Ela vai estar livre para ao menos vir testar aqui esse topo. Tá, Marcelo? CSNA a gente já falou do índice. O índice é o Ibovespa, né? A mesma coisa. Então, hoje subindo um pouco, voltando o que caiu nesses últimos 7 pregões, tá? Mas ainda só corrigindo a tendência de baixa, tá? HGTX3, que foi nossa melhor operação semana passada, e ainda bem que a gente zerou na sexta-feira, né? Senão estaríamos com um ganho muito menor, ou já teria até estopado a operação.
E aí ela subiu bastante, está passando por um período de dificuldade. Tomara, Pereira, que fique assim até semana que vem para a gente pensar em outra compra nela, no rompimento aí de uma determinada resistência, tá? André, quando você identifica uma tendência de baixa e decide vender um ativo, você trabalha com venda descoberta na corretora? Venda descoberta é a operação day trade, né? No day trade, eu vou dar um exemplo da XP, que é onde eu sou analista, você não precisa dar nenhum tipo de satisfação para a corretora que você está fazendo day trade vendido. Se você tiver margem, você simplesmente vende sem ter, acabou. Agora, para você fazer o swing trade, você precisa necessariamente alugar o papel. Ou seja, você precisa fazer o que a gente chama de BTC, tá? Isso também você consegue fazer na maioria, quer dizer, na maioria não, em alguns papéis direto pelo home broker. Você vai lá, consulta, vê se tem disponível aquele papel para alugar. Se tem, você nem precisa falar nada com a corretora, é só dormir vendido, a corretora vai alugar para você. Se por acaso não tem esse papel à disposição, aí sim você precisa entrar em contato com a corretora para que ela alugue o papel para você, para que ela primeiro veja a disponibilidade, se tiver aluga o papel para você, vê a taxa, tudo direitinho, e aí fica tudo muito mais fácil, perfeito? Acho que é isso, por hoje acabou o nosso tempo, daqui a pouco começa às 5 da tarde, começa a equipe Trader, falando um pouco mais de mercado, agradeço a presença de todos, e amanhã, às 9 da manhã, eu estou de volta em mais uma abertura de mercado. Um abraço pessoal, até lá, tchau!